Que houve um probleminha. Tivemos um probleminha técnico, já equacionado, estamos de volta. Algumas novidades, as próprias bacias PCJ incrementaram ou propuseram, né, essa proposta de renovação. Uma delas é tal do volume equivalente, né? Normalmente, quando nós falávamos, o sistema Cantareira está com 30%, 40%, 10%, nós falávamos principalmente em 3 reservatórios, que é o Jaguari-Jacareí, como falamos, que fica na cidade de Vargem, é o Cachoeira, próximo da cidade de Piracaia, e é o Atibainha, próximo da cidade de Nazaré Paulista. Então, nós falamos no percentual de volume que estava ocupado por água. Agora, nós temos, na sequência desses 3 reservatórios, nós temos um reservatório importante, né, que é em Mariporã, já na bacia do Alto Tietê, pertinho da estação de tratamento de água do Guaraú, que abastece grande parte da Grande São Paulo. Então, esse reservatório de Mariporã, ele não entrava nessas contas. E temos também um reservatório bem pequenininho, que chama Águas Claras, que fica a mais de 120 metros de altura, porque nós saímos assim, essa água, ela sai aqui das bacias PCJ, os reservatórios são interligados por gravidade, vão até esse reservatório de Pavacácio e Mariporã, e lá ele é transmitido para um local chamado Santinês, elevatória de Santinês. Por quê? Essa elevatória é um sistema de bombas que elevam em 120 metros essa água até Águas Claras, que é um reservatório pequeno, mas ele é estratégico. Caso o sistema todo entre em pane, por algumas horas, a estação de tratamento de água do Guaraú vai ter o abastecimento por esse reservatório. Então, agora, essa proposta diz que o regime vai ser o sistema de regime de vazões equivalentes ou de volume equivalente. O volume equivalente seria o seguinte: nós vamos, então, somar o volume de todos esses reservatórios, verificar qual a capacidade de armazenação desses reservatórios e vamos verificar também o quanto está ocupado. Então, quando você fala assim, o sistema Cantareira está com 40%, é que a soma do volume ocupado disponível em todos esses reservatórios está nesse percentual. E tem um agravante que nós não estávamos acostumados a conviver com ele, mas que desde 2004 nós passamos a conviver, que é o seguinte: é o contingenciamento ou as medidas devido ao período das cheias. Porque, principalmente a partir de 2009, a novidade foi o tal dos eventos extremos. Assim como nós podemos ficar 5 anos sem nenhuma gota de chuva, nós podemos ter dias consecutivos de chuvas torrenciais, até 100 milímetros. Então, nós perdemos vamos dizer assim, aquele dispositivo técnico de prever o futuro. Nós tínhamos o que a gente chama de sazonalidade, que era bem definida as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, nós sabíamos, por exemplo, que nós tínhamos chuvas significativas desde o final de setembro até o último dia de março. E entrávamos em estiagem a partir do mês de abril e íamos até setembro. Agora, isso não está sendo obedecido. Tanto é que foi um grande presente, mas tivemos chuvas torrenciais aqui na região no mês de maio, muito bem-vindas, mas não era normal que isso acontecesse. Isso fez com que os níveis do sistema Cantareira, que chegaram a ficar abaixo dos seus níveis normais, que foi chamado até de volume estratégico ou volume morto, ou seja, nós temos tubulações que interligam os reservatórios, os volumes que ficam abaixo dessas tubulações, e para chegar nesse volume de água eu preciso de recalque, de bombeamentos, é chamado de volume estratégico ou volume morto. Nós conseguimos sobreviver na estiagem de 2014 e 2015 usando esse volume que ficava abaixo das tubulações. Agora, nós temos que pensar que, se essas chuvas de novo ocorrerem, existe uma limitação técnica que o sistema Cantareira pode ter no máximo 80% da sua capacidade. Isso é bom porque garante que áreas que normalmente são inundadas rio abaixo, como em Atibaia, em Piracicaba mesmo, Itatiba também sofreu muito, entre outros municípios, vão estar, de certa forma, garantidos com esse volume de espera, ou seja, para armazenar as chuvas em excesso. Só que, ao mesmo tempo, 20% de um sistema capaz de abastecer 14 milhões de pessoas é um volume considerável, que, infelizmente,
nós vamos obedecer essa regra. Então, o que nós precisamos, sim, que foi mencionado pelo José César, é reservatórios que estão projetados até antes da década de 70, que esses reservatórios, à medida que as condições financeiras permitam, ou através de parcerias público-privadas, a iniciativa privada é importante que assuma o seu papel, porque a iniciativa privada, ela garante que o setor produtivo tenha segurança. Qual a segurança? A segurança de abastecimento através de investimentos, de aplicações, de obras. E esses reservatórios têm que ser construídos. E temos até que ir mais além. No futuro, temos que pensar na proposta do consórcio 2014 de procurarmos água no mar, no oceano, água dessalinizada, porque nós temos que ir aonde tem água em disponibilidade. Imagina, a Grande São Paulo está crescendo na ordem de 1% ao ano. 1% ao ano sobre 22 milhões de pessoas, nós temos que providenciar, arrumar, disponibilizar água anualmente para mais 220 mil pessoas. E as bacias PCJ, que tem 5 milhões e meio de habitantes, só que aqui nós estamos com um crescimento populacional na ordem de 5%. Então nós temos que arrumar mais água para outros 220, 250 mil habitantes por ano. Então, todos os anos, nós temos que encontrar formas de abastecimento para mais 500 mil pessoas. Então, gente, não tem planejamento que dê conta caso as medidas previstas no planejamento não sejam executadas. Então, nós temos que rever tudo isso, temos que ter uma visão também no Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, e repensar como, através da dessalinização e de outras medidas, nós possamos evitar essa migração, que normalmente caminha toda para a região sul e sudeste, uma região que já se demonstrou incompetente face a populações acima de qualquer controle, de garantir esse crescimento populacional. Então, nós temos, sim, que viabilizar o Brasil como um continente maravilhoso que ele é, com disponibilidades hídricas em todo o seu território. Zé, complementa, Zé José César, que aqui é Zé, informalmente, é o Zé que vai na Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico lutar pelas nossas gotas de água. Complementa um pouco sobre isso, Zé. Pois não. Como o Francisco estava dizendo, existem medidas alternativas que devem ser aplicadas, principalmente em outras regiões do país, para fixar o homem nas suas regiões de origem. Vejamos, por exemplo, o estado do Ceará. Se a capital Fortaleza se abastecesse exclusivamente de água dessalinizada, as águas reservadas nos sistemas de reservatórios que existem no interior do Ceará poderia ser simplesmente, ao invés de ser direcionada para a capital, Fortaleza, poderia ser utilizada pelas populações e pelos agricultores do interior do estado. Então, medidas desse tipo é que precisam também ser pensadas. E se você disponibilizar água no interior do estado, do Nordeste, com certeza você irá fixar o homem ao campo. Nós teremos, talvez, até uma migração invertida. As pessoas de origem do Nordeste, que estão estabelecidas aqui na região Sudeste, Sul e Sudeste, poderão voltar às suas origens, porque lá você novamente terá condição de sobrevivência, porque a água estará disponível para o seu trabalho, a sua sobrevivência. Então, são ações deste tipo que se fazem necessárias. Você tem que pensar não só pontualmente na sua região, mas você também tem que pensar e planejar de forma que atenda ao país como um todo. Porque você, atuando numa região, você pode interferir em outras regiões. É isso que o Francisco... José, faz uma novidade para a gente. Então, eu vou iniciar aqui e o José César me auxilia. Vamos fazer, então, uma retrospectiva da atual proposta dos comitês PCJ em relação à proposta que foi formulada também pelo consórcio PCJ, né? O consórcio PCJ que encaminhou a proposta original e depois as câmaras técnicas do comitê foi lapidando, né? Nós pedimos, por exemplo, na nossa proposta em 2004, 6 metros cúbicos por segundo para o interior.
foram liberados em épocas de vazões normais, de chuvas normais, 5, que foi o que foi possível. Então, o que nós temos de novidade? Aqueles 5 agora foram transformadas em 10 metros cúbicos por segundo em média. Então, é claro, nós vamos ter que liberar do sistema Cantareira vazões superiores a 10, para que na média nós tenhamos 10. Então, isso é significativo. Isso pontua o seguinte: a região das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que envolve cidades importantes, como Campinas, Bragança Paulista, como Capivari, como Jundiaí, Piracicaba, entre outras, Rio Claro, essa região está crescendo. Essa região é que possui o rio Piracicaba. O rio Piracicaba é que teve as suas nascentes represadas, que são esses reservatórios que nós já mencionamos. E essa região hoje está precisando, em média, de 10 metros cúbicos por segundo. Então, o que antes ocorria só na estiagem de 12 metros cúbicos por segundo de liberação na estiagem, agora nós entendemos, né, César, que talvez na própria estiagem nós teremos que liberar 18 metros cúbicos por segundo. E, em 2004, nós tivemos algumas exigências, porque é complicado quando você formula uma proposta de renovação, porque tem algumas medidas, obras que são necessárias de serem executadas, que a legislação não permite que você coloque como medidas de compensação para quem está solicitando a outorga, ou seja, a Sabesp está solicitando a outorga. Então, normalmente, quando alguém solicita alguma coisa que vai causar algum impacto ambiental ou algum impacto a regiões, você tem uma compensação. Infelizmente, nós não podemos, por legislação, incluir todas essas medidas nessa negociação. Mas acordos paralelos, né, termos de cooperação paralelos, podem ser formalizados. Em 2004, por exemplo, nós formalizamos que a Sabesp deveria fazer a limpeza na saída dos reservatórios, principalmente o reservatório do Atibainha, que tem uma grande várzea, ou seja, o desnível lá não existe, então quase toda a água que é liberada pelas comportas acabam ficando ali armazenadas, não chegando aqui por interior. Foi solicitado em 2004 que a Sabesp fizesse uma limpeza, que ela fizesse uma retificação no local, não uma retificação de obras. E a Sabesp fez essa limpeza, fez levantamentos. Recentemente, agora, semana passada, nós estivemos lá nesse local e, nesses termos de cooperações paralelo, devemos inserir, sim. Só que agora não basta mais fazer uma limpeza nesse canal, que são 2 quilômetros. Eles precisam ser impermeabilizados, porque só a limpeza pleiteada em 2004 não foi suficiente, porque a água continuou espraiando. Chegamos a liberar 8, 9 metros cúbicos por segundo e na região de Campinas chegou a menos de meio. Então nós precisamos acordar essas obras. E quem é que vai custear essas obras? Os governos, o governo do Estado, o governo federal, os governos dos municípios, as empresas, todos interessados. Nós temos que fazer um grande pacto, um pacto para a sustentabilidade. Então, essa é uma novidade. Lá nós propusemos a limpeza. Agora nós já estamos tendo que exigir canais impermeabilizados. Uma outra coisa importante, em 94, teve uma manchete muito interessante, muito atrativa na região. A manchete dos jornais foi o seguinte: falta de água em Campinas inunda Piracaia. E o que aconteceu na realidade? Campinas estava necessitando captar água, não conseguia captar água, porque essas captações são feitas diretamente no curso d'água, então solicitou que se aumentasse os volumes de água disponibilizados. E a Sabesp liberou lá 10 metros cúbicos por segundo. Pronto, inundou a cidade de Piracaia. Por quê? Com a construção dos reservatórios e redução significativa dos volumes nas calhas, fez com que as prefeituras até ficassem desapercebidas por alguns cuidados. E obras públicas, como escolas, foram construídas às margens do rio Cachoeira. Então, quando você libera volumes hoje superiores a 2,5 metros cúbicos, você já inunda a parcela da cidade de Piracaia. Os comitês PCJ, com apoio do consórcio e diversos parceiros, desde 98, já vem, vamos dizer assim, viabilizando obras, né, com recursos do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, o vertedor, quer dizer, a saída de um reservatório que existe no Parque Ecológico de Piracaia foi refeito, só que hoje está com problemas. Por quê? Porque assoreamentos, uma série de coisas. Estivemos lá e verificamos. Obras de retificação, ou seja, evitar curvas, porque nas curvas é que a água transborda nas cheias, essas obras foram interrompidas por uma série de motivos. Surgiram rochas, ampliou os custos.
Agora, nós temos que aprovar uma proposta, mas temos que acordar, pactuar todas essas ações, porque não adianta também eu dizer que eu preciso de 12 metros cúbicos por segundo se eu abrir a comporta e essa água não puder ser liberada. Ou porque inunda as cidades, ou porque vai ser espraiada numa várzea. Então, na realidade, é um mix, é uma somatória de ações que tem que ser feitas. E continuando, o que tem de novidade? A primeira outorga que foi dada por Cantareira, que terminou em 2004, foi de 30 anos. Em 2004, nos acordamos 10 anos. Agora nós estamos, então, fazendo um resumo. O que os comitês PCJ estão solicitando? 10 anos com revisão a cada 5. Essa é uma outra novidade. A outra novidade, antes, os reservatórios que entravam na contagem do percentual do volume Cantareira, ou do sistema Cantareira, era um reservatório de Jaguari e Jacareí, que eles são interligados, é um só, na realidade, são dois em um. O reservatório do Cachoeiro e do Atibainha. Agora nós vamos ter como novidade, né, o acréscimo das vazões do Pavacácio, do Águas Claras, e quando nós falamos em volume equivalente do Cantareira, nós estaremos falando de todos esses reservatórios juntos. Essa é uma outra novidade. Então, praticamente, e outras novidades que já estão sendo incorporadas são as novidades que os próprios organismos gestores, Agência Nacional de Águas e Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, e o IGAN, o Instituto de Gestão da Águas de Minas Gerais, porque as nascentes do Piracicaba ocorrem em Minas Gerais, nas cidades de Extrema, Camanducaia, Itapeva e Sapucaí-Mirim, então, e Toledo, desculpe, Sapucaí-Mirim também faz parte da região mineira. As águas nascem lá, então o estado de Minas está envolvido, que é onde nascem as águas. Então, esses dois estados, São Paulo e Minas, somado com o governo federal, porque águas que passam de um estado para o outro são águas de domínio da União. Então, envolvendo a Agência Nacional de Águas, o Ministério do Meio Ambiente, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, isso tudo agora tem que ser observado, tem que ser acordado, tem que ser decidido, só que nós não podemos mais contar com as chuvas regulares que ocorriam, porque agora estamos em regime de eventos extremos. Então, nós temos que acordar, pactuar uma renovação de outorga, mas sabendo que as revisões a cada 5 anos são extremamente importantes para corrigir, eventualmente, equívocos, vazões virtuais que porventura não puderem ser cumpridas, ou excessos de vazões se os eventos extremos assim apresentarem. E explica para o pessoal, Francisco, o gatilho, que se as barragens de Pedreira e Amparo não forem construídas até 2020, em 2020 começa a ser acrescido 1 metro cúbico nessa vazão. Uma novidade importante que o colega Murilo está lembrando é o seguinte: nós estamos contando com esses dois reservatórios, né? Porque, como eu disse, o crescimento dos 76 municípios, né, aqui das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, é na ordem de 5%. Então, são 220 mil pessoas, 250 mil pessoas por ano precisando de água. Então, se esses reservatórios forem construídos, eles irão facilitar uma regularização de vazão de 7 metros cúbicos por segundo, mas se bem operadas com o sistema Cantareira, ou seja, as águas saem de Cantareira são armazenadas, como o Zé César, o colega Zé César falou, um manejo adequado, esses 7 metros cúbicos poderão virar até 15 ou 17. Só que se esses reservatórios não forem construídos, como fica a bacia PCJ? Então, existe já na proposta um gatilho. Qual seria o gatilho? A partir de 2020, seria acrescido 1 metro cúbico por segundo por ano, né? 1 metro cúbico aí é coisa que dá para abastecer a ordem aí de 200 mil habitantes, né? Então, seria 1 metro cúbico por ano nas vazões destinadas para o interior, ou seja, rio abaixo, para as bacias PCJ, proveniente do sistema Cantareira, e isso iria até o horizonte de 2025. Então, esse gatilho está previsto também. Por isso que seria importante que essas obras que o governo do Estado está assumindo, e ele não está assumindo porque ele deseja, ele está assumindo que isso já faz parte de um planejamento chamado macrometrópole, que envolve as bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, do Sorocaba, Baixada Santista, Alto Tietê, Paraíba do Sul e outras bacias hidrográficas no entorno. Esse plano da macrometrópole é um plano que tem que ser executado, porque caso esse plano, um planejamento muito bem feito, não seja executado, simplesmente o primeiro parque industrial do Brasil, que é a Grande São Paulo, terá problemas,
para garantir o atendimento para a produção, para a comunidade e para a agricultura, que acreditam ou não. A Grande São Paulo tem muita agricultura. Tem agricultura na região de Salesópolis, onde ocorrem as nascentes do Rio Tietê. Ali no entorno, quando você caminha para São Bernardo do Campo, tem agricultura também. Então, existe uma produção agrícola, que ótimo que existe, de qualidade, no entorno da Grande São Paulo, assim como existe nas outras bacias pertencentes à macrometrópole, como é o caso do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Sorocaba e as demais. Então, o que nós precisamos agora é... As pessoas, muitas vezes, você vê na televisão, no rádio, dizendo assim, faltou planejamento. Eu diria que não. A região sudeste de São Paulo é uma das mais planejadas da América Latina. A região da Grande São Paulo tinha um planejamento perfeito. Até 2000, o sistema Cantareira ia atender 50% da Grande São Paulo. A partir de 2000, o sistema do Vale do Ribeira estaria funcionando, iria fornecer água para a Grande São Paulo até o ano 2050 e o sistema Cantareira ficaria para as bacias PCJ, ou seja, para o interior. Só que o Brasil pediu moratória, o Brasil perdeu o crédito, não pôde ter investimento, e o que era provisório ficou definitivo. E agora nós estamos fazendo verdadeiros remendos, porque nós estamos correndo contra o tempo. Obras bem planejadas não foram executadas. E uma coisa que é importante, e eu queria já registrar aqui um agradecimento a toda a comunidade da região sudeste, a toda a comunidade das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é as medidas não estruturais. Porque medidas estruturais são obras, por exemplo, construção de reservatórios, construções de tratamento, estações de tratamento de água, de esgoto, como o Zé César disse, troca de canalizações nas redes públicas para evitar perdas, né? Monitoramento das redes públicas para evitar perdas. Isso são medidas estruturais, onde você envolve máquinas, equipamentos, concreto, tubulações, medidas estruturais. Nessa crise de 2014-2015, aconteceu uma coisa maravilhosa, que deve ser comemorada. Os órgãos públicos tiveram dificuldade de fazer a sensibilização da sociedade, e o consórcio PCJ, que é uma organização não governamental, embora patronal, porque tem 43 prefeituras e 32 empresas e a participação da sociedade, mas o consórcio PCJ tem liberdade para isso. Os organismos públicos estavam um pouco presos, né, porque numa época de crise todos ficam amarrados, e o consórcio não, ele ficou livre e solto, lançou um programa Construindo a Sustentabilidade, através das redes sociais, através do seu site. O consórcio PCJ é fundador da Rede Internacional de Organismos de Bacias, desde 94. Essa rede congrega a experiência dos 170 países mais avançados com a água, e o consórcio não teve dúvida. Pediu socorro para esses 170 países, que nos passaram todos os tipos de procedimentos em época de crise hídrica, de estiagem. E nós passamos como medidas de contingenciamento, inicialmente para a bacia PCJ, mas isso transcendeu a bacia PCJ. Isso foi para toda a região sudeste, para a América Latina, inclusive. Até para a América Latina essas medidas de contingenciamento ocorreram. E o que ficou de amostragem? Nós conseguimos, através da nossa fala no nosso site, com o apoio de toda a imprensa, registramos aqui os nossos agradecimentos à imprensa, que nos deu cobertura total. Nós conseguimos que a comunidade reduzisse o consumo na região sudeste em média 25%. Sabe quanto significa reduzir o consumo em 25%? 100 metros cúbicos por segundo. Hoje a Grande São Paulo, até 2012, em épocas normais, ela precisava no máximo de 80. Então, 100 metros cúbicos por segundo abastece a Grande São Paulo e mais uma parcela importante das outras bacias hidrográficas que fazem parte, né, da macrometrópole de São Paulo. E quanto custaria se nós fôssemos construir um reservatório, né, Zé, para 100 metros cúbicos por segundo? Seriam coisas próximas de 10 bilhões de dólares. Então, nós economizamos 10 bilhões de dólares simplesmente conversando com a linguagem certa, com a linguagem séria, com confiança com a sociedade. Então, as medidas estruturais, que é o uso adequado racional da água, não lançar dejetos indesejáveis nos sanitários, porque isso complica todas as populações, complica o tratamento. Ou seja, se o ser humano, se o cidadão
assumir um comportamento ambientalmente indicado, não lançar nas bocas de lobos que captam águas pluviais, cachorro morto, sujeira, entulho. Tem um local certo, o lugar de lixo é no lixo, já tem todo um sistema de coleta de lixo. As bocas de lobo são as bocas dos rios, elas devem estar livres para levar água para o rio. Então nós temos que continuar nessa ação conjunta. Nós estamos com um probleminha técnico novamente. Não. Nós estamos com um probleminha. A bateria nossa aqui já está demonstrando que... Faz o convite para o pessoal ir na reunião do comitê. Então vamos lá. O Murilo, o Zé César, eu, os colegas que estão aqui, vamos fazer um convite. Amanhã, às 9 horas, no município de Extrema, Minas Gerais. Está pertinho aí da Grande São Paulo, é menos de 1 hora. Você chega lá pela rodovia Fernão Dias, né? Fica pertinho de Bragança Paulista. É um município que fica a 8 quilômetros da divisa com São Paulo, com Minas. Então, lá, a partir das 10 horas, né? A partir das 10 horas, nós teremos no município de Extrema uma reunião dos comitês, uma reunião plenária dos comitês das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E lá nós vamos consolidar essa proposta que nós mencionamos aqui, os seus principais itens, que já vem sendo discutida nos grupos voltados para essa função, o Comitê de Bacias tem câmaras técnicas, grupos técnicos. Esperamos ser felizes amanhã, seria importante que os colegas do Comitê do Alto TT estivessem presentes, que membros do Governo do Estado e da União estivessem presentes, porque nós desejamos fechar uma proposta que seja dentro das possibilidades, dentro das ofertas hídricas existentes e dentro da realidade dos eventos extremos, formular a melhor proposta possível. Uma proposta que não seja gananciosa para nenhuma das partes, que seja o mais imparcial possível e que garanta, dentro de uma crise financeira e econômica, os subsídios para que nós, por exemplo, das bacias PCJ, que somos organizados, que essa nossa organização tenha água para garantir o setor produtivo, garantir a agricultura e a qualidade de vida. Então, até lá, todos estão convidados. Você está com dúvida? Onde é essa reunião? Quero maiores detalhes? Pois não. Telefone 19-3475-9400, consórcio PCJ. Site www.agua.org.br. Um outro telefone. O telefone da agência de bacias, né? O nosso telefone da agência de bacias 19 3437 2100. Então, 19 3437 2100, você fala direto na agência de bacias, que é o braço executor dos comitês de bacias. Esse consórcio aqui foi que criou a agência, nós tivemos gerenciando a agência de 2006 até 2010, depois nós passamos para uma entidade que foi criada para essa finalidade específica, mas nós somos membros do conselho dessa entidade, estamos juntos, todos nós estamos juntos, solidários. Então liga lá para a agência, ou liga aqui para o consórcio, entra no nosso site, entra no site do Comitê de Bacias, mas esteja presente. E mais, queira saber o que aconteceu na reunião, no dia seguinte, o que os organismos gestores estão pensando disso, o que realmente vai ser aprovado. Nós não podemos, nesse momento, ficar passivos e só reclamar depois. Porque o preço que nós vamos pagar, se nós deixarmos para reclamar depois, é muito alto. Nós temos que participar agora. Participar de maneira tranquila, de maneira serena, negociando, exigindo somente o suficiente para atender as regiões envolvidas, mas pactuando o nosso futuro, que eu tenho certeza absoluta que essa crise toda econômica, todos os problemas que nós estamos vivenciando, poderão ser resolvidos com boas práticas. O consórcio PCJ já ganhou prêmios internacionais por boas práticas no gerenciamento dos recursos hídricos. Nós temos que repetir essas boas práticas nessa renovação da outorga e repetir ou expandir essas práticas para os outros setores da economia também, não somente para o gerenciamento dos recursos hídricos. Muito obrigado à imprensa, a todos, e até amanhã. Zé César, quer dar o seu alô também? Bom, pessoal, só reforçando realmente o convite, participem, se possível, da reunião dos comitês em Extrema e vamos lutar para que tenhamos uma decisão que seja a mais justa possível para ambos os lados, tanto bacias do rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí e a região metropolitana de São Paulo. Contamos com a sua presença nessa reunião e o seu apoio. Um grande abraço e um bom dia.
É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo e mais novidades acompanhe pelo site do Consórcio PCJ e aqui no Facebook da entidade. Valeu, um abraço, tchau, tchau.